nome é Fernanda, meu RU é 932391, eu sou do curso de licenciatura em Filosofia. Esse é um estágio de ensino fundamental sobre o ensino médio, o ensino fundamental, desculpa. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre o negacionismo climático, que é argumentos e consequências. São chamados assim os indivíduos que não creem no aquecimento global ou não acreditam que o homem tem algum tipo de interferência no aumento da temperatura da superfície terrestre e suas consequências com as mudanças climáticas. Então, como foi já dito no último vídeo que eu tratei, o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ele é negacionista. Ele é a favor das indústrias petrolíferas das indústrias, né, enfim. Então, ele é um típico negacionista, né? Então, já dá para ter uma noção do que é um negacionista. O negacionista nega qualquer consequência nossa, humana, nas mudanças climáticas, né? Eles acham que não, que isso é coisa dos cientistas, inventaram, que nós não temos nada a ver com isso que acontece com a atmosfera. A pesquisa da Datafolha do Brasil, realizada em julho de 2019, mostrou que 15% da população não acredita no aquecimento global. Então, 15% da população brasileira não acredita no aquecimento global. Não acredita que nós somos os culpados por esse aquecimento global, por esse efeito estufa, por esses gases nocivos no meio ambiente. Então, o que é o negacionismo climático? É toda manifestação contrária ao fenômeno do aquecimento global, provocado pelo aumento das emissões antrópicas. Esse movimento, também chamado de ceticismo climático, então, o negacionismo climático, ele tem outro nome, também pode ser chamado como ceticismo climático. Ele tem como característica ser difuso, composto por pessoas em diversas partes do mundo e sem uma organização bem sucedida. Então, ele não tem uma ONG, uma organização que seja organizada para os céticos, né, para os negacionistas climáticos. Eles são todos divididos. Você pode ter um vizinho que seja um negacionista climático. Mas, afinal, eles estão certos? O aquecimento global é verdade ou não? Para a ciência, sim. Eles não estão certos. Há evidências incontestáveis que a temperatura no planeta está aumentando e deve subir ainda mais, podendo chegar a níveis perigosos se nada for feito para impedir. Então, se pergunta, né, se eles estão certos, se não estão, isso pode gerar também um efeito catastrófico para a população, né? Já que tá todo mundo, não existe efeito global, efeito estufa, que é aquecimento global, coisa dos cientistas, então vamos continuar fazendo as coisas que a gente faz e não vamos nos preocupar com amanhã, pois nós não temos a culpa. O que são os negacionistas do clima? São as pessoas que não acreditam no aquecimento global decorrente da intervenção humana. Então, eles não acreditam no aquecimento global por ter intervenção humana. Embora seja um movimento sem uma entidade científica representativa, como já explicado, os negacionistas do clima têm defensores mais ativos e proeminentes. Eles não têm um representante, não tem alguém que seja, eu sou representante da classe dos negacionistas, mas eles têm alguns defensores ferrenhos, alguns defensores ativos. Um deles é Piers Corbyn. Desculpa meu inglês, não sei se pronuncia assim, mas é Piers Corbyn, meteorologista inglês, que contesta abertamente os efeitos do aumento do CO2 na atmosfera. Então, ele é um meteorologista e ele contesta esses aumentos de CO2 na atmosfera. Ele diz que o CO2 sempre esteve nesse nível e que não aumentou. Para ele, o gás não causa o efeito estufa. Segundo o negacionista, o aquecimento é provocado pela maior atividade solar, ou seja, ele diz que não são esses CO2, esses gases que aumentam o efeito estufa, que isso é uma coisa, isso é intervenção do sol,
é por causa do sol, dos raios solares, que nós não temos culpa, né? Que o CO2 que a gente joga na atmosfera não faz efeito nenhum, não tem diferença nenhuma. Esse CO2 sempre esteve ali nesses níveis há muito tempo, que isso, que o efeito global não, o efeito estufa, é uma coisa natural que o planeta sofre, esses aquecimentos, derretimento de geleiras, é uma coisa que acontece naturalmente, de quando em quando, de vez em vez no planeta. Então, que nós não temos culpa do que está acontecendo agora. Para os negacionistas, tudo não passa de um fenômeno natural sem consequências mais graves. Ou seja, eles dizem que não tem efeitos graves isso. Voltando pro Donald Trump, porque eu já falei várias vezes que ele é negacionista e que ele, nos últimos, são pesquisas, né, que falam que nos últimos 4 anos do governo dele, o efeito estufa, os gases aumentaram, né, e daí vem o Joe Biden, o presidente agora dos Estados Unidos, na contramão do Donald Trump. Ele vem contra o Donald, ele diz assim que os Estados Unidos têm uma obrigação, um direito, um dever com o meio ambiente, porque ele tem muita dívida com o meio ambiente. Ele foi um grande causador dos males do efeito estufa e ele tem que mudar. Ele diz assim que eles vão voltar para o Acordo de Paris. Donald Trump, lembrando no último vídeo que eu fiz, ele não acordou, ele não ratificou o Acordo de Paris, ele deixou os Estados Unidos fora. E lembrando que os Estados Unidos é o segundo país mais poluidor do planeta Terra. E ele não ratificando, saindo do acordo, isso piorou, porque daí ele deixou que fizesse o que queriam, né? Que as indústrias, as empresas fizessem o que queriam. Ele não tinha que cumprir aquela meta, porque como o Brasil tinha a NCD, que tem que cumprir uma meta até 2030, os Estados Unidos não ratificando isso, não entrando nessas metas, deixou a vontade, né? Deixou à vontade as empresas, as indústrias, as indústrias petrolíferas, que também jogam bastante gases no meio ambiente. E o Donald não deixou, não botou, não colocou os Estados Unidos nesse acordo, né? E o Joe Biden já vem ao contrário, ele diz que os Estados Unidos vai retomar, vai voltar para o Acordo de Paris, que os Estados Unidos precisa fazer isso, que aconteceu muitas, como eu vou dizer, muito mais dívidas agora com o meio ambiente e ele precisa fazer alguma coisa. Ele disse isso no discurso de posse dele. Então, do discurso, do papel até a realidade, até botar em prática, é um caminho longo. Então, o que ele vai fazer para mudar isso, com certeza ele vai ter que se dispor a colocar os Estados Unidos nas mesmas metas e regras que o Acordo de Paris está exigindo. Como eu disse, o Acordo de Paris ele não está pedindo para os governos, ele está exigindo uma atitude. Então, os Estados Unidos vai ter que se enquadrar e nessas exigências. O que eles vão fazer, a gente não sabe, mas que eles vão ter que diminuir os gases que causam efeito estufa, provavelmente vai colocar multas, assim como o Brasil coloca multas para quem não está dentro das regras, né? Com certeza os Estados Unidos também vai ter que fazer isso, né? Ele vai ter que colocar as empresas para se enquadrarem em algumas diretrizes, alguns trâmites ali, que a gente não sabe, mas que provavelmente vai ser. Com eles diminuindo a poluição, entrando no Acordo de Paris, diminuindo a poluição, já vai dar um respiro para o planeta Terra. Mas tem outros países também que vão fazer esse meio campo. Eu não me lembro qual é que é o primeiro país que tá na liderança, né, do efeito estufa. Se eu não me engano é a China ou a Índia, alguma coisa assim. Se eu não me engano a China ainda é o maior. Eu vou pesquisar isso e vou trazer aqui
qual país que é o país mais poluidor? Qual o país mais poluidor? Eu acho que é a China. Mas eu tô entre a China e a Índia. Mas mesmo assim, com certeza o primeiro que é o mais poluidor entrou, porque os Estados Unidos foi a grande a promessa que não se cumpriu ali, porque todo mundo esperava que os Estados Unidos entrassem nesse acordo também e não entrou. Mas o Brasil também já tem que se enquadrar nessas metas até 2030. E a gente espera que os negacionistas eles têm um papel muito, como é que eu vou dizer, não muito bom para a sociedade, porque eles negando essa existência do aquecimento global, eles levam junto com eles uma leva de pessoas que ficam na dúvida entre sim e não e acabam indo pro não, né? Não existe aquecimento global, isso é coisa dos cientistas, né? Mas assim eles também podem ir pro lado positivo. Então esse vídeo fica por aqui e a gente se vê num próximo vídeo, que eu vou falar um pouco mais sobre negacionismo climático e algumas consequências no Brasil, a IPCC, o que é, movimento IPCC, é o movimento ambiental, e outras repercussões, né, outros assuntos dentro do negacionismo climático. Mas isso fica para um próximo vídeo. Muito obrigado para quem ficou assistindo até aqui.